Sejam bem-vindos a mais um vídeo das Soluções Aquáticas e hoje vamos falar sobre o que é um Rescape. Significa refazer um layout, neste caso vamos voltar a montar o aquário com as mesmas plantas e rochas, mas um Rescape pode ter modificações de flora ou até mesmo de Hardscape. Em suma, significa voltar a montar o mesmo layout, mas com alterações. Usualmente quando montamos a primeira vez um aquário, às vezes as coisas não correm como nós planeamos, seja porque tivemos um surto de algas ou porque aconteceu algum aspecto que não foi planeado. No caso do nosso aquário, vamos fazer um rescape porque as rochas que inicialmente na montagem foram colocadas com uma altura específica, umas mais abaixo, outras mais acima, mas como não tivemos o cuidado, e foi um erro, de colocar por baixo das rochas rocha de lava ensacada ou então algum tipo de substrato mais duro ou que não compacte tanto, as rochas com o passar do tempo começaram a afundar no substrato e a harmonia que tínhamos planeada para o hardscape inicialmente acabou por ficar completamente arruinada. E este é o motivo pelo qual vamos fazer um rescape a este aquário e vocês vão poder ver passo a passo tudo aquilo que temos para vos mostrar e explicar. Quando o rescape vai ser feito num aquário, como era o caso do nosso, que já estava a trabalhar há um ano, obviamente vai ter seres vivos, vai ter peixe, vai ter camarões, vai ter caracóis. E como o rescape é um processo muito violento, só temos duas hipóteses. Ou por acaso temos um segundo aquário, onde podemos alojar temporariamente a nossa fauna, ou então temos que montar um aquário hospital ou um aquário temporário para receber a fauna. Caso tenham que fazer esta segunda hipótese, recomendo sempre que utilizem a água velha do aquário, se possível coloquem o filtro a trabalhar neste aquário temporário e apaguem as luzes. Caso não consigam pôr o filtro, recomendo sempre pôr uma pedra difusora ou um filtro de esponja para garantir uma boa oxigenação da água. Vamos então começar o rescape. Não se preocupem se por acaso ficou no aquário algum camarão ou algum peixe, pois durante a fase da poda vão conseguir certamente ter a oportunidade para apanhar todos eles. Após termos decidido que íamos fazer um rescape a esta montagem, tivemos uma abordagem um pouco diferente no que diz respeito à fertilização e às horas de luz. Decidimos aumentar ambas de forma a fazer crescer as plantas rapidamente, pois tínhamos as plantas muito pequenas para fazer uma poda inversa na Rotala HRA e a cuba tinha muitas folhas cortadas. A ideia aqui é basicamente dar às plantas muita nutrição para que estas tenham energia suficiente para aguentar este processo violento do rescape. Devido a isto tivemos algumas algas nas rochas e nos lily pipes, como podem ver pelas imagens, mas não há problema nenhum, pois podemos sempre voltar a limpar tudo antes de voltar a montar o layout. No que diz respeito à preparação das plantas para o processo do rescape, apenas temos que garantir que temos massa vegetal suficiente para a plantação do novo aquário e que as plantas que vamos utilizar não estejam debilitadas e não tenham algas. Em relação à Rotala HRA, decidimos fazer uma poda rente ao substrato, onde tirámos a planta toda por inteiro, para depois, fora d'água, conseguimos então, mais à frente, fazer a chamada poda inversa. Já a cuba conseguimos arrancar o tapete todo por inteiro, o que facilitou o nosso trabalho cá fora de seccionar a cuba em pequenas doses para serem utilizadas no novo layout. Chegou então o momento de fazer a poda inversa à Rotala HRA. Para quem não sabe no que é que consiste a poda inversa, é muito simples. É só separar a parte de cima da planta da parte de baixo. Quais são as diferenças? A parte de cima da planta, como podem ver por este vídeo, vai ter sempre as folhas maiores, vai ser sempre uma zona mais saudável da planta, ao contrário da parte inferior da planta, que será sempre uma zona onde a planta vai ter menos folhas, calos mais finos e, de forma geral, será sempre uma zona da planta menos saudável. Por isso, dá algum trabalho, temos que fazê-lo calo a calo, temos que agarrar individualmente num calo, separar a parte de cima da parte de baixo, pois a parte inferior da planta vai ter sempre menos folhas, calos mais finos e de forma geral será sempre uma zona menos saudável. E nós, no nosso novo layout, ou neste caso no nosso rescape, queremos sempre introduzir apenas e só as melhores partes da planta. Esta questão da poda inversa, como o nome diz, inversa porque nós invertemos, colocamos a parte de cima em baixo e a parte de baixo jogamos fora, não é só feita em contextos de rescape ou em contextos de novos layouts, quando queremos voltar a usar as plantas. É muito usual isso ser feito no contexto de manutenção semanal ou mensal ou de 3 em 3 meses dos nossos aquários, pois devido ao formato que nós damos às plantas, nas casos as plantas de fundo, às moitas, é muito usual as partes de baixo das plantas não receberem luz, ficarem sem folhas, fica feio, então de vez em quando temos que sempre fazer poda inversa nos nossos aquários para voltar a enterrar as partes melhores em baixo e voltar a dar à planta uma nova força, uma nova vida, fica muito mais bonito, mais estético e é necessário.
Em relação ao tapete de Cuba que tirámos do aquário anteriormente, como podem ver por estas imagens, estamos a preparar a separação da mesma. Estamos a fazer pequenos conjuntos ou pequenas secções que depois será mais fácil de plantar no novo layout. Apenas aqui há alguns aspectos que temos de ter em consideração. O primeiro é, como a planta esteve enterrada no substrato durante um ano, é normal que as raízes dela estejam cheias de detritos, cheias de orgânicos, e é necessário procedermos à limpeza dos mesmos. Para isto, basta muito simples, é ter um copo ou uma tupperware, ou neste caso temos um copo doseador com água, fazemos as pequenas separações de planta que nos permita plantar com uma pinça, passamos as raízes por água para tirar o excesso de detritos ou de orgânicos e reservamos à parte para depois fazermos a plantação da mesma. Outro aspecto que temos de ter em consideração aqui é, quando estivermos a manusear a planta, tentar ao máximo não esmagar ou não esmigalhar as partes que têm caule ou as partes que têm folha. E ao mesmo tempo que fazemos isto, se for necessário retirar as zonas que têm um excesso de raízes, podemos cortar as raízes à mão e jogar fora o excesso de raiz. Da mesma forma, podemos começar a tentar pôr as raízes num sentido e as folhas no outro. Desta forma será muito mais fácil plantar no novo substrato, no novo layout, a cuba, em vez de estarmos a plantar um conjunto muito grande, ou de ter as raízes misturadas com folhas, ou de estarmos a pôr as podas de cuba ainda com bocados de orgânicos ou bocados de detritos do aquário antigo. Convém perder algum tempo a seccionar em pequenas porções, a limpar as raízes de orgânicos e detritos, a fazer pequenos conjuntos que permitam ser plantado com a pinça e garantirem que tenham quantidade suficiente de cuba para plantarem o tapete do novo aquário. Em relação ao hardscape neste aquário, foi bastante simples a sua retirada, pois as pedras não estão presas nem coladas a nada, não há troncos, era simplesmente só levantar as pedras e retirar. Inclusivamente, a retirada do hardscape foi feita antes da remoção do tapete de cuba, porque era muito mais simples meter as mãos para arrancar o tapete se não tivesse lá as pedras. Novamente, por estas imagens também conseguem perceber que, apesar das rochas estarem em cima de uma camada de rocha de lava, como esta rocha de lava não foi ensacada, todo o layout acabou por afundar no substrato. E é por isso que vamos fazer então o rescape do mesmo. Também de referir que há algumas formas de retirar estas algas que estão presas nas rochas. Eu vou-vos dar o meu método. Há várias formas de o fazer, desde água oxigenada, escovas. Nós aqui usamos o método que achamos que é muito mais simples, ao mesmo tempo também é bastante seguro e tem provas dadas. Para limpar as rochas, costumamos de usar o Flourish Excel, APT Fix, Masterline Carbo ou então qualquer outro produto à base de glutaraldeído ou um derivante deste composto. Podem usar à vontade, para isso é muito simples. Basta encher um copo doseador e podem aplicar o produto sobre a rocha com uma pipeta ou com uma seringa ou então com um pulverizador. A forma de usar isto com o pulverizador acaba até por ser mais eficaz, porque com menos quantidade de produto conseguimos dispersá-lo por uma maior área, enquanto com a pipeta ou com a seringa acabamos sempre por gastar um pouco mais, pois temos que estar a aplicar localmente em vários pontos e há sempre um maior desperdício. De referir também que este tipo de aplicações não irá resolver o problema da alga instantaneamente, ou seja, ela apesar de ter morrido não vai desaparecer já, vai demorar alguns dias, 3, 4, 5 dias, até a rocha ficar limpa na sua totalidade. Podem também usar uma escova de dentes para espalhar o produto Excel, Masterline Carb ou APT Fix mais uniformemente pela rocha, ou então até usarem o produto para entranhar melhor na rocha. Em algumas zonas é um tempo de ser mesmo escovado para termos o maior efeito. Refiro novamente que ao fazerem isto, não estranhem se depois forem montar o layout e a rocha ainda permanecer verde. Demora alguns dias até desaparecer na totalidade a alga, apesar de já ter sido morta no próprio dia que fizeram a aplicação. Resta então tirar fora a água e o substrato velho. Aproveitem este momento para verificarem uma última vez se por acaso há algum camarão ou algum peixe ou algum caracol que ficou esquecido ou que não foi visto na altura da poda ou na altura da pesca dos vivos. Nós aqui costumamos sempre de retirar a água e o substrato ao mesmo tempo, não fazemos as coisas separadamente e fazemos-o sempre para um balde. Para quê? Este balde depois vai ficar um dia ou meio dia em repouso para darmos uma última verificação final se ficou lá algum camarão ou algum peixe ou caracol. Por caso tenhamos aspirado, juntamente com o substrato ou com a água, algum ser vivo, temos uma outra oportunidade de o conseguir encontrar
Relativamente à primeira camada de substrato neste aquário, podem sempre usar JBL Mineral Vulcano ou Amtra Flora Gravel. Porquê? Porque o primeiro erro que fizemos neste layout ao montarmos a primeira vez foi não colocar na primeira camada rocha de lava moída, neste caso elas são moídas, ensacada. Posso só mostrar como é que é o saco. Um saco deste género, há vários tipos de saco, não tem que ser este. A ideia é ensacarmos a rocha de lava moída aqui dentro, para quando formos colocar as rochas do hardscape em cima, gradualmente, sem este método, a rocha vai começar a afundar e em vez de termos uma harmonia inicial de hardscape, tudo vai começar a abater no próprio solo. Com este sistema, vamos colocar as rochas de hardscape literalmente em cima da rocha de lava e permite que o layout se mantenha exatamente estático e que as rochas nunca afundem. Ao contrário, se não usarmos, vai acontecer que vai afundar, e foi o motivo pelo qual fizemos o primeiro rescape desta montagem de hoje, foi porque as rochas do nosso layout afundaram. Vamos então começar a montar o hardscape novamente, mas desta vez com a rocha de lava devidamente ensacada, em vez de ser a granel. Vamos tentar também ao máximo colocar o layout o mais semelhante ao original. Nunca fica 100% igual, mas desde que fique semelhante, para mim já está bom. Ao colocar o substrato no layout, lembrem sempre que ele tem tendência a compactar. Convém deixarem um bocadinho mais alto do que o que pretendem, pois com a pressão da água e com o peso da água, ele normalmente tem tendência a baixar meio centímetro ao nível que metemos originalmente. Tenham também atenção que convém pôr uma camada de substrato de meio centímetro a mais na zona que tem a rocha de lava para conseguirem plantar as plantas como deve ser, pois às vezes torna-se difícil plantar nesta zona porque temos pouco substrato e porque a rede também dificulta um pouco a introdução da pinça dentro do solo. Podem mesmo furar com a pinça a rede, que a raiz irá ficar lá presa. Vamos então começar a plantar as plantas que previamente separámos da montagem anterior, ou seja, neste layout vamos apenas usar novamente as plantas que tínhamos cá anteriormente, neste caso é a Cuba e a Rotala HRA, e tínhamos uma Cryptocorin Albida Brown. A única coisa que trocámos no rescape, e porque fazia todo o sentido, este aquário já tinha cerca de um ano, foi o substrato. Vamos também renovar algumas matérias filtrantes no filtro, a nível de filtração química, o purigeno, o sigel. As cerâmicas vamos renovar apenas parcialmente, não vamos pôr todas novas, porque algumas já estão cicladas e vão dar aqui uma ajuda no arranque também deste aquário. E como íamos ter que desmanchar o hardscape para colocar a camada de rocha de lava, não fazia sentido estar a usar o mesmo solo já com um ano de aquário, até porque a Cuba é uma planta que consome muitos nutrientes e o solo já estava um pouco gasto. Por isso aproveitámos para colocar um solo novo. Decidimos não colocar nenhuma camada fértil por baixo, porque este solo já o conhecemos bastante bem de outras montagens, o solo da Trópica, e apesar de até a Trópica ter à venda a camada fértil, o Substrate Growth, por experiência e com os fertilizantes líquidos que fazemos, ele trabalha muito bem assim. De qualquer das formas, este tipo de layouts ou de montagem estilo Iwagumi é um tipo de layout que, mesmo que o solo dure 3, 4, 5 anos, eu vou me aborrecer dele eventualmente. Por isso, mais vale fazer com que ele dure com boa saúde um ano e meio no máximo, e ter o trabalho feito. Agora vou só acabar de plantar Cuba e já volto a mostrar como é que ficou. Ok, temos então a Cuba já devidamente plantada. Vamos então começar a plantar a Rotala HRA, que era a planta que tínhamos no plano traseiro. Estamos a usar simplesmente e só as podas que retirámos da montagem antiga, ou seja, este rescape é composto apenas só por substrato novo. Tudo o resto estamos a usar as mesmas rochas, as mesmas plantas, além de ser a mesma espécie, são literalmente as plantas que tínhamos plantadas no aquário, que preparámos previamente. E agora é só uma questão de, delicadamente, voltar a plantar tudo nos locais mais ou menos como estavam na sua versão original. Neste caso estamos a fazer o Iwagumi com 2 plantas. Possivelmente vou voltar a introduzir
Cryptocorin Albida Brown. Não sei ainda se tenho espaço agora nesta segunda versão, que nunca fica exatamente igual, se tenho espaço para colocar então a Albida Brown no layout. Estamos então quase a terminar a plantação. Decidimos não introduzir a Cryptocorin Albida Brown, pois iria quebrar aqui um bocado a escala, porque é uma planta que as rotalas com uma poda regular consigo-as manter com a folha muito pequenina. A Cuba, uma planta com a folha muito pequenina, e a Albida Brown, neste preciso momento, para a ideia que eu tenho para o layout, vamos decidir retirá-la da montagem. Ficará então só reduzida a duas plantas, mais próximo do que seria um Yagumi tradicional, apenas com uma espécie. Aqui temos duas, plano traseiro, Rotala HRA, à frente temos a Cuba. Apenas uma dica, que apesar de tudo é óbvia, mas às vezes podemos nos esquecer dos pequenos pormenores. A Rotala, como é uma planta de crescimento rápido, vai ajudar, agora, especialmente depois com a ajuda do Flourish Advance e do ADA Green Gain, para poder regenerar as raízes, os caules e as folhas. Convém plantar o máximo possível com esta planta, porque ela, como é de crescimento rápido, vai limpar a água do excesso de nutrientes que vamos ter devido à libertação do substrato. Por isso, quando fizerem este tipo de trabalhos e se tiverem na vossa montagem plantas de crescimento rápido, tentem sempre voltar a introduzir o máximo possível de massa vegetal da espécie em questão, que neste caso é a Rotala HRA. Relativamente à Cuba, não se preocupem muito em tapar todos os espaços, em especial nas zonas mais junto ao vidro, onde vamos querer ter possivelmente uma altura de substrato inferior e que muitas das vezes não nos permite plantar manualmente as plantas de carpete junto ao vidro, porque não há altura de substrato. Não se preocupem, plantem mais para dentro, onde conseguem plantar com a ajuda da pinça, que a planta depois, eventualmente, com o seu crescimento natural, irá preencher os espaços em falta mais junto ao vidro, e a planta por si só consegue se enraizar em um dedo, meio dedo de substrato. Não é necessário termos muita altura, porque ela basta ter um dedo ou meio dedo, ela própria irá conseguir se enterrar naturalmente. Ora, nós para conseguirmos enterrar manualmente é que precisamos ter no mínimo 2, 3 dedos, senão a planta não se vai fixar. Vamos então começar a encher o aquário muito devagarinho. Vou usar as rochas para receberem água, para não abrir nenhum buraco. Como é óbvio, convém sempre usarem um anticloro. Neste caso vou usar o que aqui usamos na loja, que é o Sicam Safe. Recomendo o Safe, ou o Sicam Prime, ou o Azul Anticloro, ou então ainda o APT Pure, ou qualquer outro anticloro. Estes que eu referi, na nossa opinião, são os melhores. Ao encher o aquário, tenham sempre atenção a fazê-lo devagar, para evitar que as plantas se desprendam, pois como foram acabadas de plantar e muitas delas não têm raiz, existe sempre a possibilidade disto acontecer. Ora então, a nível de filtragem, vamos manter os materiais que tínhamos originalmente no filtro, vamos apenas só renovar alguns. Nós usamos sempre o tão aclamado Sicam Matrix, que muitos conhecem e utilizam. Estas cerâmicas que tínhamos no filtro é Matrix, tem cerca de 1 ano. Como podem ver, estão já um pouco sujas. Existe um produto que nós também recomendamos muito na loja, que é o Sicam Pristine ou Aquavitro Remediation, que em certa parte até pode usar para ajudar a limpar as cerâmicas deste excesso de orgânicos. Outro produto que usamos só no arranque das montagens e vamos colocar novo é o Sigel. O Sigel é muito usado e faz muita falta nos arranques, pois é um produto que irá, além de ter carvão ativo que irá ajudar a absorver a carga orgânica, tem antissilicatos e antifosfatos que em certa parte irá nos ajudar a controlar um possível surto de diatomáceas inicial. Isto nós recomendamos sempre usar quando é uma montagem nova e ao fim de 2 meses podem retirar, porque já está gasto e não vale a pena regenerar, porque não dá para regenerar, e dificilmente vão voltar a usar, porque só faz falta é de início. E por fim, como é um Riscape e está muita matéria orgânica nos substratos, vamos usar então o Purigen. Temos aqui o nosso Purigen da loja, que é um balde grande, em que vamos encher esta saca
e colocar neste cesto. Vamos então retirar o Purigene aqui da loja, colocar dentro do saco. Isto é um saco específico para Purigene, ou seja, é um saco que permite suportar a lexívia na regeneração. Esta quantidade para um aquário de 60, isto será aproximadamente 250 ml, é o que nós costumamos de usar em aquários de 60, por isso não vale a pena colocar mais. Vamos colocar esta quantidade de Purigene dentro do cesto do filtro, juntamente com o Sigel, e nível de filtração química é o que nós recomendamos e usamos em arranques de aquários. Este é o cesto da filtração química. Vamos colocar então o Purigene. Temos então o nosso compartimento de filtração completo. Voltando a repetir, temos esponjas, mais ou menos de 30 ppi, Sigel e Purigene, e depois temos a nossa zona de filtração biológica, que temos Sicam Matrix da montagem antiga, que vamos voltar a usar para ter algumas bactérias que nos vão ajudar no processo de estabilização do aquário. Temos então o Riscape finalizado, ficou muito semelhante ao original, mas agora esperamos que com o problema do fundamento das rochas finalmente resolvido. Em relação à rotina de manutenção, na primeira semana recomendamos sempre fazer trocas de água diárias de 50%, relembrando que devem ser feitas antes de ligarem ou depois de apagarem as luzes. Na segunda semana aconselhamos que as trocas de água de 50% sejam feitas em dias alternados, e na terceira semana que sejam feitas 2 vezes, e daí para a frente basta fazer a usual troca semanal de 50%. A nível de iluminação, na primeira semana fazemos sempre 6 horas e vamos subindo 30 minutos semanalmente até chegar às 8 horas. Assim que o aquário chegar às 8 horas de fotoperíodo, decidimos então, com base no estado da montagem, se subimos até às 10, a 11 horas ou se ficamos pelas 8 horas de fotoperíodo. Relativamente ao CO2, como é normal de início, não vale a pena dar muito, pois as plantas ainda não estão capazes de começar a tirar grande proveito, em especial quando são utilizadas plantas novas, ainda no estado emerso. Neste caso, como são todas plantas da montagem anterior, podemos logo dar um pouco mais de CO2, nomeadamente 1,5 bolha a 2,5 bolhas por segundo. Tenham só em atenção o valor de pH da água do aquário, este não deverá baixar dos 6 graus. Convém também verificar o valor de KH do vosso aquário para perceberem a margem que têm para trabalhar com o CO2, porque os substratos ativos usados neste tipo de aquários por si só baixam o pH, e se a água da nossa torneira já for uma água muito mole, poderá não haver margem para trabalhar com CO2 a 1,5 bolha, 2,5 bolhas por segundo logo de início. Convém sempre verem isto caso a caso. Medir o pH do aquário, verificar o KH e terem noção de até onde é que podem ir com o CO2 nas primeiras semanas, que é quando os substratos vão alterar mais a química da água. Por fim, em relação aos produtos que utilizamos nesta fase de arranque do aquário, não vamos usar fertilizantes líquidos, apesar de em alguns casos podemos utilizar potássio e pequenas doses de micros. No entanto, preferimos sempre utilizar produtos, sobretudo, que ajudem as plantas a enraizar e a recuperar de todo este processo. De seguida, vou-vos explicar melhor sobre este assunto. Fiquem atentos. A nível de produtos para usarmos de início após o nosso Riscape, ou neste caso até após uma nova montagem, nós temos 2 tipos de produtos que estamos a recomendar muito na loja. O Flourish Advance ou então o Green Gain da ADA. Quais são as diferenças entre eles? Ambos não são considerados, na minha opinião, fertilizantes, mas reservam uma exceção para o Advance. Porque o Advance sim poderá ser considerado fertilizante, pois tem um pouco de fosfatos, tem um pouco de potássio, tem algumas propriedades que podemos considerar até micros, magnésio e por aí. No entanto, é rara a pessoa que usa isto, digamos, como um fertilizante a manter no aquário ao longo de muito tempo. Quais são então as características e as diferenças? O Advance é um produto que vai ajudar as plantas, digamos, a regenerar as raízes. É à base de fito-hormonas e é muito importante para quando temos uma planta nova, seja uma poda que não tem raiz ou seja uma planta nova que tem raiz, mas só o facto de nós as enterrarmos no substrato, vamos sempre acabar por danificar algumas raízes. Então o que isto vai fazer é promover a planta a criar raízes novas, a fortalecer o sistema radicular da própria planta, e é uma vantagem nesse aspecto, ou seja, conseguimos facilmente arrancar o aquário mais rapidamente, porque as plantas se vão estabelecer mais rapidamente. No caso do Green Gain Plus da ADA, é um produto que é feito para podas, ou seja, quando nós cortamos a planta ou podamos a planta, na prática estamos a feri-la, e a zona que levou o corte tem que ser regenerada pela planta rapidamente
para que possa brotar novas folhas. E este produto o que vai fazer é acelerar o processo de cicatrização da poda ou da planta. No caso do nosso Rayscape deste aquário, usamos plantas praticamente só podas, então vamos usar muito o Green Gain, mas como a cuba tem raiz, ou seja, apesar de ser uma poda, é a planta com raiz, o ato de plantar a cuba vai também danificar algumas raízes. Então nós vamos também fazer o Flourish Advance. Estes são os dois produtos que eu recomendo para Rayscapes e para montagens novas, em que, do caso de ser uma montagem nova, começamos só com o Flourish Advance, porque não vamos ter podas. Após a primeira poda, então, introduzimos o Green Gain. No caso de um Rayscape, os dois, ou então um, dependendo de como for o tipo de plantas que nós estivermos a usar. No caso deste Rayscape em particular, faria mais sentido sim usar agora só o Advance e depois introduzir o Green Gain da ADA após a primeira poda. No entanto, vamos começar já a fazer os dois no nosso Rayscape.